Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Como estão vocês? Alegres? Felizes com aba? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Queridos, nós vamos falar hoje, fechando a minha série de mensagens. Não vou passar aqui na frente, tá? Vocês que ficam rindo de mim, porque eu fico rodeando aqui. Eu vou fechar essa série de mensagens, né, que eu estive ministrando sobre a identidade da igreja e a identidade tríplice do cristão, né? Falei com os irmãos que essas mensagens, elas foram extraídas, tiradas do livro do Mike Duke-Strada, Cultura de Oração, né? Quem gosta de ler, eu super indico um livro assim que revoluciona mesmo a nossa vida de oração, ou a vida que a gente pensa que tem de oração, né, irmãos? E aí eu acho que a gente tem que estar sempre sempre lendo boas biografias, temos que estar sempre nos atualizando, porque Deus continua falando aqui na terra, né? Nós temos a Santa Palavra e Deus tem ungido algumas pessoas para escrever livros absurdamente impactantes, amém? Então eu te aconselho a ler, leia, irmãos, leia, saia em nome de Jesus das mídias sociais um pouco, invista tempo na leitura, em nome de Jesus, amém? Eu queria que nesse momento você curvasse sua cabeça, né, se desconectasse de absolutamente qualquer coisa que te preocupa, que tenta roubar a sua atenção, porque esse momento é um momento muito especial, que é o momento da Santa Palavra do Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Sabemos que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Jesus, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Espírito Santo, o Senhor que conhece cada vida aqui, o Senhor que prescruta, Senhor, o íntimo de cada ser, o Senhor que nos sonda, que nos conhece, fala conosco, Senhor. Deus, nós entendemos que nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra, e o Senhor tem separado, Jesus, um povo para si. O Senhor Jesus tem, Senhor Deus, trabalhado, Senhor, na sua igreja, de uma forma extraordinária. O Senhor, meu Deus, tem trazido para nós, Senhor Deus, o entendimento de quem nós somos como igreja, que nós somos a casa de oração do Senhor. O Senhor, Pai, tem trazido entendimento, Senhor, da nossa identidade tríplice, Senhor, de filhos do Senhor, de sacerdotes. E hoje, Senhor, nós aprenderemos um pouco, Senhor, sobre a nossa identidade como noiva do Senhor. Oh, Jesus, fala conosco. Espírito Santo, mistura, Senhor Deus, a revelação do alto, a fim de que a Tua igreja compreenda, a fim de que cada um aqui, Senhor, tenha uma revelação, Pai, do alto, Senhor, sobre a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, fique à vontade entre nós. Nós repreendemos neste lugar, em nome de Jesus, toda voz contrária, todo espírito que se levanta contra o conhecimento de Deus. Declaramos, Deus, que as mentes, que os corações estão liberados para aprender, para receber, Jesus, a Tua palavra, a Tua semente, em nome de Jesus, amém? Queridos, vira para o seu irmão e fala assim: eu declaro que você é uma terra boa nessa noite, e que a semente vai cair no seu coração, ela vai germinar e vai dar fruto, em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus, querido, se você entrou aqui hoje enfermo, eu declaro cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro cura sobre a sua casa. Você que está assistindo a live, se porventura você se sente enfermo, adoecido, eu libero cura sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus, querido, Ele é a nossa cura. Amém? Glória a Deus.
Queridos, nós temos falado aqui sobre essa identidade tríplice do cristão. Nós aprendemos que como igreja nós somos chamados de... Não. Nós somos, como igreja, nós somos chamados de... E como igreja nós somos chamados de casa de oração. E como cristão nós temos uma identidade tríplice. Nós aprendemos que João 1,12 diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus e nós recebemos o Espírito que clama dentro de nós, Abba, Pai. O balbúcio de um filho que aprende a falar e fala, Abba, Papai. Né? Nós aprendemos isso. E aprendemos também que todos nós, 1 de Pedro 2,4 diz que todos nós, como pedras vivas, somos edificação do Senhor. Somos edificados como casa espiritual, como sacerdócio, para oferecermos sacrifícios agradáveis ao Senhor. E sobre sacerdócio, eu creio que nesse ano eu vou falar muito, irmãos. Eu vou falar muito nesse ano sobre essa identidade da igreja de sacerdócio. Eu só iniciei, mas hoje, para fechar essa série, porque na semana que vem estaremos iniciando uma série extraordinária sobre os atributos de Deus. Então eu vou fechar hoje falando sobre a identidade de noiva que a igreja tem. Porque o Senhor Jesus, Ele conta conosco para realizar sua obra na terra. Amém, queridos? Fala para o seu irmão, o Senhor Jesus conta com você. E Ele, querido, Ele mesmo está levantando o seu povo para que entre em concordância com o seu coração para atrair o céu para a terra. Existe um movimento que está acontecendo na face da terra e eu preciso insistir nisso, em te dizer que esse movimento é global. Essa coisa de sala de oração, de turno de oração, nos 4 cantos da terra, a igreja do Senhor Jesus, ela está se movimentando em oração, em devoção, em entrega, em intercessão, em súplica e em adoração. Porque, querido, muita gente que não gosta de adorar, eu preciso te lembrar que a adoração, que cada música que é cantada, querido, é uma oração. Quando você adora o Senhor, você está orando, é uma oração cantada. Então é muito estranho quando a gente vê, quando a gente está diante de pessoas que simplesmente não conseguem adorar. Porque é interessante que, já prestaram atenção como a gente aprende a cantar as músicas rápido? Bispo, eu não consigo. Porque você não lê a Bíblia. Tá eco? Fala aqui que eu não entendi. Ai, desculpa. E aí ia me enrolar, né? Deixa eu falar, gente. Deixa eu falar para vocês aqui. Me perdi. Você foi mesmo? Irmãos, obrigada. Deixa eu falar para vocês aqui. Fala assim, eu não consigo aprender as músicas da igreja. Sabe por quê? Porque você não lê a Bíblia, irmãos. Porque as músicas são todas bíblicas. Não é? Tem música que esses meninos cantam aqui a primeira vez. E de repente eu sei cantar. Aí fala, como que você sabe? Porque é o que a gente leu na Bíblia, irmãos. Algo que você leu, o Espírito Santo, Ele registra isso dentro de nós. Agora tem irmão que, mas é porque a minha cabeça é ruim. Declara mesmo, crente, declara mesmo que a tua cabeça é ruim. Nós temos mente de Cristo, mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então se você ler a Bíblia, quando começar a louvar, de alguma forma você vai cantar, nem que seja o refrão. Amém ou não, amados? Então, porque nós entendemos, queridos, como eu disse aqui, né, toda liderança é composta de pastores. Pastores aqui, eles têm essa incumbência. Músicas tem que ter Bíblia, tem que ser bíblica. Aqui não tem música eita, que eu já ia cantar música que não pode. Aqui não tem música, querido, que levanta o teu ego para cima, não. Aqui não tem música de vingança para você cantar, não. Aqui tem músicas bíblicas. E por isso
eu acho estranho quando eu olho e me deparo com pessoas que não conseguem adorar, porque é pura Bíblia. Não é verdade, irmão? Vocês também acham estranho? Pergunta você, irmão, você acha isso estranho também, querido? Então hoje a gente vai falar sobre essa identidade de noiva. A identidade da igreja como noiva, gente, expressa exatamente a ideia de que a comunidade da fé está num compromisso inviolável com o Senhor. A igreja, ela tem um compromisso com o Senhor. Como uma noiva, a igreja é amada. Como uma noiva, a igreja é protegida. Como uma noiva, querido, a igreja ela é amada e protegida porque ela pertence ao Senhor. A igreja é propriedade exclusiva de Jesus. Você não é mais seu. A sua vida pertence a Cristo. Você é noiva de Cristo. Seria estranho, irmão, se eu, como esposa do bispo aqui, de repente o David vira e fala: bispo é minha esposa. Não seria estranho? Não seria estranho, irmãos? Por quê? Porque eu pertenço ao bispo Eduardo. A mesma coisa com a igreja. Já estou dando spoiler aí, né, meninos? A mesma coisa com a igreja. A igreja é propriedade exclusiva de Jesus. E Ele tem ciúmes da igreja dele. Jesus tem ciúmes de você. Fala isso para o seu irmão. E a igreja, querida, ela deve ser fiel a Cristo e aguardar ansiosamente como uma virgem pura pelo dia das bodas do seu casamento. Irmãos, a gente cantou tanto aqui, né? Logo se ouvirá o grito: eis o noivo, vamos ao seu encontro. Não é assim? E a gente começa a cantar esse tipo de música assim, a gente sente, não sei você, mas eu sinto assim uma coisa assim de: ai Senhor, está chegando o dia. É tipo uma ansiedade misturada com expectativa, misturada com um suspiro assim de você: ai Senhor, vai valer a pena tudo, Senhor, as dores, as batalhas, os desertos, as tribulações, as perseguições, e você fica ansioso, cheio de expectativa para viver. E aí, queridos, nós precisamos aguardar ansiosamente como uma virgem pura pelo dia das bodas do casamento. Amém, amados? Essa identidade da igreja como noiva de Cristo não é algo inédito nas Escrituras. Lá no Antigo Testamento, frequentemente a nação de Israel, ela é apresentada também como esposa a Yahweh. E assim, é interessante isso, gente. Olha só, no livro de Ezequiel tem muitas passagens, mas hoje eu estou fazendo meio que eu estou sintetizando, fazendo um resumão para a gente fechar aqui, tá? Mas assim, a ideia é que desperte uma sede, uma fome em vocês, e que vocês fiquem ruminando durante a semana, buscando sobre isso, se alimentando. E eu anelo pelo dia em que você vai chegar e falar assim durante a semana, você vai mandar uma mensagem para mim e falar: bispa, olha isso aqui como tem a ver com a mensagem que você ministrou, bispa. Olha como isso aqui pode ser acrescentado. Olha como isso aqui também me edificou. Eu aguardo muito por isso, irmãos. Sabe, rumine a mensagem, porque a gente tem aqui, sabe, 40 minutos, 1 hora para ministrar algo que é de uma extensão tão grande, algo que é tão grandioso, e é muito pobre você não buscar isso aqui que é de valor eterno. Sabe, é muita mediocridade você somente se alimentar no domingo, mas se aprofunde nisso, porque Deus tem muito para falar com você. E eu quero ser alimentado através da sua vida. Eu quero falar: cara, como que eu não vi desse jeito? Como que eu não tinha enxergado dessa forma? Obrigada por me alimentar. Porque é muito glorioso isso, irmãos, a gente trocar, sabe, esses alimentos. Você manda para cá e a gente manda para lá. Quantos estão dispostos a fazerem isso? Cultura que esse irmão fala assim: seja uma pessoa de palavra, em nome de Jesus, querido. E aí, queridos, olha só, lá em Ezequiel, nós lemos sobre como Deus se casou com a nação de Israel quando não havia nenhum valor nela. E apesar disso, ele foi um marido amoroso e provedor. Meninos, joga aqui para mim, Sam, por favor. Ezequiel 16, versículo de 8 a 14. Ezequiel 16, King James. King James de Ezequiel 16,
de 8 a 14, diz: mais tarde, quando passei de novo perto de ti, vi que tinhas alcançado uma idade suficiente para amar. Isso aqui é o Senhor falando com Israel, tá, gente? Então, gentilmente, estendi minha capa sobre ti e cobri a tua nudez. Em seguida fiz um juramento e celebrei uma aliança contigo, declara o Senhor Deus. E tu passaste a ser minha amada. Então te lavei com água, limpei o teu sangue e te ungi com óleo. Também te ofereci um lindo vestido com bordados finos e sandálias de couro nobre. Também te vesti de linho especial e muitas outras roupas de grande valor. E adornei todo o teu corpo com joias, e coloquei braceletes nos teus braços, e uma rica gargantilha em teu pescoço. Também te coloquei um pingente no nariz, brincos nas orelhas, e depositei em tua cabeça uma preciosa coroa nupcial. Assim foste adornada de ouro e prata, e o teu vestido era de linho especial, de seda e de bordados. E te nutriste do que há de melhor em farinha, mel e azeite. Te tornaste assim na mais bela das rainhas. A fama da tua beleza singular espalhou-se entre todas as nações, porquanto eu te fiz perfeita, graças à glória e ao esplendor com que eu te entreguei, diz Yahweh, o Senhor Deus. Queridos, olha o que o Senhor fez aqui com a nação de Israel. E por vezes o relacionamento entre Deus e entre Israel foi retratado através da figura de um casamento, porém de um casamento problemático. O mesmo texto aqui que nós lemos, nesse mesmo capítulo de Ezequiel, o que nós vemos? Nesse mesmo capítulo denuncia a lascívia e a promiscuidade da esposa amada pelo Senhor. Vamos continuar aí, Ezequiel 16, do 15 ao 23, Sam. Diz assim, mais tarde, esse 16 de 15 a 23. Deixa eu ver se eu anotei aqui certo, gente, peraí. Entretanto, mais tarde, peraí. Guarda um pouquinho, você tem paciência aqui, por favor. Vê se acontecer as coisas, tem umas 6 horas aí, porque dá certo. Mesma coisa. Peraí. Quero achar o versículo aqui certinho, gente. Só um pouquinho, porque vai até o 59, se vocês querem saber da promiscuidade de Israel. É muita coisa, eu quero pegar só algumas coisas. Vamos no versículo 15. Diz assim: entretanto, tu confiaste demais em tua aparência. Olha só, qual foi a resposta do amor leal, do investimento do noivo a Israel, sua rainha, sua noiva amada. Versículo 15. Entretanto, tu confiaste demais em tua aparência, e por vangloriar-se da tua beleza, usaste a tua fama para te corromperes e prostituíres. Concedeste favores a todos os que passaram por perto de ti, e a tua beleza passou a pertencer a outros. Chegaste ao ponto de usar algumas de tuas roupas mais finas para adornar altares idólatras, onde se intensificou sua prostituição. Casos como esse jamais deveriam ocorrer. Do mesmo modo, pegaste as joias mais caras que eu tinha te dado, joias exclusivas, feitas com meu ouro e a minha prata, e fizeste para ti mesmo ídolos em forma de homens, e te prostituíste com eles.
Também tomaste os teus vestidos bordados e cobristes essas tais imagens idólatras. Ofereceste diante delas o meu azeite e o meu mais puro incenso, e até o pão que te dei, o melhor da farinha, do azeite e do mel, o melhor dos mantimentos com os quais te sustentava. Da mesma forma apresentastes em oferta queimada diante dessas imagens idólatras, como incenso suave, denuncia Yahweh, o Senhor Deus. E não bastasse tanta prostituição, tomaste teus próprios filhos e filhas que havia gerado para mim e os sacrificaste em holocausto como alimento para os teus ídolos. A tua lascívia não se aplacou com a tua prostituição? Foi necessário matar meus filhos e entregá-los como oferta queimada aos teus ídolos? E em todas as tuas abominações e prostituições, não te lembrastes em nenhum momento dos dias da tua origem, quando em tua primeira infância esperneavas, nua e abandonada, numa poça com teu sangue. Ai de ti, oráculo de Yahweh, Deus soberano, somando-se a todas as tuas outras malignidades. E por aí vai, irmãos. Irmãos, é muita coisa. Vocês têm ideia, vai até o versículo 59. As abominações, as prostituições de Israel ao nosso Deus. E nesse sentido, você vê como isso é grave, né? E Deus nunca desistiu, irmãos, do seu povo. E assim, nesse sentido, enquanto Deus ali permaneceu um marido fiel à nação de Israel, o que aconteceu? A nação de Israel, em sua apostasia, se comportou como uma esposa infiel. Ela se comportou como uma esposa adúltera, que adorava outros deuses, que se corrompia, que se prostituía com outros deuses. Ela quebrou a aliança do matrimônio com o seu Senhor, abraçando os falsos deuses das nações vizinhas. Irmãos, isso é muito grave. E apesar do adultério religioso de Israel e dos constantes avisos por parte de Deus, ali falando de julgamento sobre a nação, ainda assim o Senhor permaneceu fiel à sua aliança. E Ele ainda assim fez promessas ao seu povo, promessas de restauração sobre as bases de uma aliança eterna. E foi exatamente isso que aconteceu, que foi a nova aliança de Cristo Jesus, que reuniu tanto judeus como gentios, como participantes de um mesmo corpo. Antes nós não éramos considerados povos de Deus, sem chance. Talvez, se porventura alguns de nós fôssemos alcançados, os homens teriam que ser circuncidados. Sabe, as mulheres iam ali acompanhando seus maridos, talvez uma história como a de Raabe, talvez outra como a de Ruth, sabe, mas assim, algumas pessoas eram alcançadas, mas a nova aliança veio, irmãos, sabe, com essa proposta de salvação, sabe, com essa proposta de nos fazer povo de Deus. Foi através da nova aliança que hoje, querido, nós, que outrora não éramos povos de Deus, hoje somos chamados de povos de Deus. Nós, queridos, que éramos aquela oliveira brava, sabe, nós somos enxertados. E hoje, queridos, nós somos participantes da seiva. Hoje nós somos nutridos pelo Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito dentro de nós que clama, Abba, Pai. E hoje, querido, nós podemos nos achegar diante da presença do Eterno, oferecendo sacrifícios agradáveis ao Senhor, oferecendo sacrifício de louvor, nos oferecendo, queridos, diante da presença dEle como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto racional. E para você ver, apesar de
tudo o que aconteceu, apesar de toda a prostituição, apesar de toda a abominação que o povo de Israel fez, apesar, querido, do adultério espiritual, olha o que Deus falou. Ezequiel 16:60 diz assim: apesar de tudo o que aconteceu, eis que eu me lembrarei da minha aliança, a mesma que fez contigo nos dias da tua origem, da tua primeira infância, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. É a nova aliança de Cristo Jesus. É uma aliança eterna. Sabe, lá em Timóteo fala assim, que mesmo se a gente é infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ai, irmãos, como eu sou grata por isso. Porque a gente é infiel, irmãos. A gente é infiel a Deus. A gente é como uma criança boba. A gente se empolga com coisas, a gente levanta ídolos dentro de nós, e a gente deixa de dar para Deus aquilo que é dele a vida toda. Sabe, às vezes Deus precisa chegar e sacudir a gente e falar: ei, olha para mim aqui, olha para mim, porque você está se corrompendo, porque você está deixando de confiar em mim, você está confiando na ciência, você está confiando na sua profissão, você está confiando na força do seu braço, você está confiando naqueles que te cercam, e Deus precisa sacudir as nossas estruturas. Muitas vezes Ele nos leva para o deserto para se revelar para nós, exatamente como Ele diz lá em Cantares, que Ele pega a sua noiva e leva para o deserto, querido, porque no deserto a gente não tem nada e nem ninguém, e ali, sabe o que acontece? Você busca o Senhor, você busca a presença dEle, porque o que falta, irmão, sabe o que é? É você ter revelação de Jesus. Porque quando você tem revelação dele, quando você vê ele, quando você vê Jesus, você é transformado. Sabe, você não vai querer outra coisa que não seja ele. Você vai sentir vergonha de como você é bobo e infantil, sabe, dando lugar de honra para coisas, situações e até pessoas que não merecem, irmãos. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Eu falo isso com dor no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus já me sacudiu várias vezes. Porque eu também já fui infiel a Deus. E eu preciso vigiar todo dia para mim não cair nessa artimanha. Porque tem gente que é tão bobo, irmãos. Sabe, que se ilude. Tem gente que é assim. Irmãos, é uma linha tão fina. Se você não vigiar, você idolatra seu cônjuge. Se você não vigiar, você idolatra sua mãe e seu pai. Se você não vigiar, você idolatra os seus filhos. Porque quando nasce, aquele serzinho é a coisa mais linda que você já viu na vida. Você não vai achar nunca outro menino mais lindo do que o seu. Todo mundo pode achar teu filho feio, mas para você ele é a formosura, a expressão da beleza na terra. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo? E você fica horas olhando. Alguém passou por isso aqui ou foi só eu? Gente, eu ficava horas olhando, eu falava: meu Deus, como que pode uma pessoa ser linda desse jeito? Como que pode? E é um cheiro bom. Sabe, a criança chora, a gente está acabado assim de sono, cheio das olheiras, mas a gente tem uma força sobrenatural para cuidar. É uma linha tão fina que se a gente não vigiar, a gente idolatra. A gente idolatra. E diz que com os netos é pior. Orem por mim, irmãos. Orem por mim. Por favor, orem por mim. Porque eu já amo tanto meus netos. Tem dia que eu choro por eles. Tem dia que eu fico caducando lá em casa, brincando com meus netos como se eles já existissem. Porque fé é a certeza das coisas que se esperem, a convicção daquilo que não se vê. Não estou vendo, mas vou ter. Um monte assim, ó, na roda da saia da bispa. Um monte de netinho. Irmãos, dizem que é pior com o neto. Dizem que a gente fica assim meio que bobo, né? Eu fico vendo as histórias. Minha mãe tem o neto, a rapinha do tacho dela, que os outros nem tentem competir. Que como que pode uma avó com 84 anos ter um netinho de 1 ano? Só na minha família que isso acontece, né? Porque meu irmão, que já é avô de 3, teve um filho com 56 anos, 56, 57.
Só na minha família que isso acontece, né? Você vê que os homens são viril. Então, irmãos, o que acontece? Aí, rapinha do tacho da avó, tem bisneto já, mas esse neto dela... Todo mundo já ouviu a história aqui de Henrique, né, gente? É o amor da vida dela. Ai de quem tocar. E eu fico, véia, a senhora não pode idolatrar. Idolatria não é de Deus. Então, irmãos, existem, sabe, às vezes a gente sem perceber, a gente vai colocando. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Estou falando de coisas que Deus nos dá. Porque Deus te dá um marido, Deus te dá uma esposa, Deus te dá filhos, Deus te dá netos. Mas é aquilo que Deus não te dá e você idolatra. Tipo uma paixão carnal por um homem que não é capaz de te colocar sequer uma aliança no teu dedo. Isso é forte, gente. Porque tem gente que o sentimento vira um ídolo. O sentimento vira um ídolo. E a pessoa começa. Aqueles casalzinhos jovens, aquelas paixonite aguda de jovem, de adolescente, que começa a namorar e se vira contra o pai, se vira contra a mãe, se vira até contra Deus. Mas pior do que isso, porque passa, paixonite passa, né? Pior do que isso, é quando é gente velha na igreja, carente, bom de criar vergonha na cara, e fica colocando, sabe, um ídolo dentro do coração, fica adulterando contra a aliança daquele irmãos que se entregou na cruz. Irmãos, eu não faria isso por vocês, não. Está achando que eu ia morrer por vocês? O máximo eu morreria pelos meus filhos, o máximo. Mas Jesus fez isso por você. Ele provou que Ele te ama. Ele provou que Ele te ama. Ele se entregou por inteiro por você. Sacode sua irmã e fala assim: você entende esse amor? E desde o início, irmãos, Deus estabeleceu a aliança do casamento, a fim de ilustrar o nosso relacionamento com Ele. E Jesus, Ele é representado como noivo no Novo Testamento. E a igreja como uma noiva de Cristo. Fala para o seu irmão assim: eu e você, como igreja, somos a noiva de Cristo. Aleluia. E como noiva de Cristo, querido, sabendo que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós que não éramos filhos, hoje somos chamados de filhos de Deus. Eu me pergunto, e eu te pergunto, será que não estamos cometendo o mesmo erro que Israel cometeu, adulterando contra Deus? Será que nós não estamos cometendo o mesmo erro? Porque tem gente, a gente falou aqui de adultério, né? A gente pensa que é só eu falei aqui de ídolos. Mas tem pessoas que, por exemplo, que idolatram a amargura no coração. Ela não quer se livrar daquela amargura, porque ela faz daquilo a sua vida. Ela tem o que falar. A conversa dela é falar da amargura dela, entendeu, Bequinha? Ela não quer falar sobre Jesus. Ela decidiu não ser curada. Aquilo se tornou um ídolo. Tem gente que tem língua fraudulenta e ela não quer se livrar de ser uma língua fraudulenta. E ela coloca aquilo, é um ídolo dentro dela, porque ela precisa falar, ela precisa murmurar, ela não quer se libertar. Deus está vendo, irmãos. Deus vê tudo. Será que nós não estamos cometendo o mesmo erro que Israel cometeu? Adulterando contra Deus? Vamos ver o que o apóstolo Tiago fala. Tiago 4, versículo 4 e 5. Diz assim. Tiago 4, versículo 4 e 5. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo
é inimizade contra Deus? Espera só um pouquinho. É inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo? Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele faz habitar em nós, ela com ciúme dos seus? Irmãos, preste atenção. Um cristão cuja lealdade está dividida entre Deus e o mundo é um adúltero. Entenderam? Um cristão cuja lealdade está sendo dividida entre Deus e o mundo é chamado, de acordo com o apóstolo Tiago, de adúltero. O Tiago era lei pura. Toda escritura, como diz em Timóteo, ela é inspirada por quem? Por Deus. Então não vem você com essa falsa graça falar que Tiago era um apóstolo legalista. Porque Tiago também foi inspirado por Deus. E essa palavra, irmãos, é muito forte. Há muitos pecados, por exemplo, que um cônjuge pode, mas não deve cometer contra sua esposa ou esposo. Por exemplo, fofoca, mentira, roubo. Tem mulher que rouba na carteira do marido. Você é doida, bicha? É seu, você não precisa roubar. Só comunica, meu amor, peguei. Esse negócio de Pix aí ferrou com essas mulheres que roubavam na carteira, né? Quer ver? Outro pecado que os cônjuges podem cometer um contra o outro. Não estou falando que não deve, mas em alguns lugares acontece. Gritaria, grosseria, que mais? Ira, entre outros. Cada um desses pecados é altamente prejudicial para qualquer relacionamento. E assim, não deve ser tratado com leveza. Tem que ser confrontado. Vocês concordam comigo? Mas nenhum pecado no contexto de casamento é tão severo quanto o adultério. Vocês concordam comigo? Tiago diz que ao sermos um adúltero espiritual, nós nos tornamos inimigos de Deus. Irmãos, Deus nunca, Ele vai se tornar nosso inimigo. É a gente que se torna inimigo dele. E isso é terrivelmente sério. E somos nós que causamos isso. Nós que causamos isso. Deus, de forma alguma, deseja que sejamos seus inimigos. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos ama profundamente. Ele nos ama com amor eterno. Mas quando nós damos o nosso amor, quando nós pegamos o nosso amor, a nossa afeição, a nossa devoção, nós entregamos a coisas e aos caminhos do mundo, estamos sendo infiéis a Deus. E assim, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. E nós vamos fazer agora uma apresentação sobre a nossa infidelidade com Deus. É uma breve apresentação de como isso acontece, de uma forma que vocês vão ficar chocados. Talvez, alguns, talvez outros não, porque esse mundo está muito bagunçado a coisa. Mas, depois você vai entender o que o Espírito quer falar contigo. Para cá. Aquele que é amigo do mundo é constituído inimigo de Deus.
Esse lugar é um restaurante, tá, gente? Nossa, meu amor, como é bom vir aqui nesse restaurante com você. Faz tempo que a gente não sai juntos. Ai, eu também, eu amei, ainda mais o nosso restaurante favorito. Como assim, nosso restaurante favorito? Eu nunca vim aqui. Veio sim. Não, eu nunca vim Claro aqui. que veio. Boa noite. Os senhores já decidiram o que vão pedir? Eu vou querer esse bobó de camarão. E pra moça? Eu vou querer um filé argentino para 4 pessoas, tá? E de acompanhamento pode ser batata frita e eu vou querer também vinho. Aquele que você sabe que eu gosto. Fechou, tranquilo. A senhora vai querer só uma taça ou a senhora vai querer a garrafa? Pode trazer a garrafa. Certo? Você não acha que você pediu muita comida pra você? Mas não é só pra gente. Como assim não é só pra gente? Ele já tá chegando. Ele? Sim, ele quem? Olha Ele? aí. Ele. Olha aqui. Um Oi, meu menino? amor. Hã? Oi, meu amor. Me desculpe pelo atraso, tá? Não, tudo bem, pode sentar. Quem é esse? Ele é meu namorado. Quê? É, meu namorado da época da escola. A gente é casado, como assim? É, a gente é casado e ele é meu namorado. Eu não tô entendendo nada. Meu amor. Oi, Hã? meu amor, Tudo tudo bom? bem? Seja Nossa, obrigado por você ter bem-vindo. esperado eu ter chegado. Desculpa Ai, o que atraso aí. isso, tudo bem. O que tá acontecendo? Quem é esse? Ele é meu namorado É da época da pegadinha. faculdade. É pegadinha. Cadê a câmera? Claro que não. Não, não tô acreditando nisso aqui, não. Ué, eu não tô entendendo porque você tá assim, calma. Ele é que meu tá namorado da época da escola, ele é meu namorado da época da faculdade. E aí, minha gata? Oi, amor. Quanto tempo? Tudo Sua bem? princesa, tava morrendo de saudade Eu sua, hein? também, eu amei esse seu roupa. Eu não tô entendendo, não. você? Exige explicações. Ah, Calma. tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Calma. Ei, por que você tá fazendo isso? Eu dedico 90% do meu tempo pra você. E você faz isso, era pra ser um dia muito especial pra gente. Você faz tudo girar em torno de você. Você é muito egoísta. Eu sou egoísta? Sim. Oi, meu bem. Hã? Até o garçom? Não. Não, eu só vim avisar que a comida tá pronta e daqui a pouco eu trago, tá? Pode Tá cancelar bom, o pedido, obrigada. eu não quero mais. Para com isso, era pra ser uma noite tão especial com os meus 4 amores aqui. Você tá fazendo isso. Ai, eu não aguento mais você. E eu nunca vim nesse restaurante. Aplauda, gente. Alguém entendeu aí ou não entenderam nada? Irmãos, deixa eu só falar para vocês aqui. Por mais que essa história pareça absurda, não parece absurda? A Ângela faz assim, Ângela. A Ângela e seu esposo saíram para um jantar e de repente começa a chegar os outros amores dela. Parece algo absurdo, sim ou não, gente? E aqui ela deixou claro uma coisa, que seu esposo era o seu favorito, vocês viram isso? Ela falou, você é o meu favorito, para de ser egoísta, a maior parte do meu tempo é para você. Embora ela fosse apaixonada pelo esposo dela, embora ela passasse a maior parte do tempo com ele, no contexto, queridos, do casamento, no contexto de um casamento cristão, esse padrão da Ângela é inaceitável. Sim ou não? Eu falo no contexto de um casamento cristão, porque a cosmovisão mundana, vocês sabem muito bem que o negócio é bagunçado, que a modinha é relacionamento aberto. Que pode ficar com um, mas que pode ficar com outro. Mas no contexto cristão, a gente sabe que isso é um absurdo. Sim ou não, irmãos? E eu te pergunto, você se casaria com alguém assim, como a Ângela, homens? E se fosse ao contrário? Se fosse o homem que tivesse vários amores,
Você, mulher, se casaria com um homem assim? Querido, certamente você não casaria com alguém que pensa e age tão diferente de você. Você não faria isso com você. Não seria louco de fazer isso. Por isso que a gente fala do jugo desigual, que a Bíblia fala. Que você procura alguém que tenha a mesma fé que você, que tenha a mesma cosmovisão cristã que a tua. Para que vocês falem a mesma língua. Sim ou não? Agora seja honesto e responda. Antes de você me responder isso, você sabia que existe a igreja visível e a igreja invisível? A igreja visível é essa que você vê, mas a igreja invisível é aquela que só Jesus vê. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino, mas aquele que faz o quê? A vontade do Senhor, certo? Então, preste atenção. Assim como nós sabemos que existe a igreja visível, também existe a igreja invisível. A gente pode falar também do joio e do trigo, mas eu não gosto muito de falar sobre isso, porque só o Senhor que sabe, irmãos. Só o Senhor sabe, é Ele que vai fazer a separação lá no último dia. Tem gente, só Ele sabe quem é o bode, quem é a ovelha. Tem hora que a gente acha que sabe. Que tem uns irmãos que já se revelou assim, dando coice mesmo, mas depois converte, vira ovelha. É por isso que a gente não pode falar. Em contrapartida, tem uns que pele de ovelha, mas depois é um lobo que sai fazendo um estrago dentro da igreja. Então, irmãos, a gente não sabe, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe que Jesus está voltando, sim ou não? Você acredita que Jesus está voltando para uma igreja, para uma noiva que está agindo como Ângela? Você acredita que Jesus está voltando para uma igreja que age como Ângela? Que está aqui domingo e fala, tu és a minha vida, a minha porção, a minha herança, mas que tem outros amores ao seu redor? Irmãos, a gente precisa pensar um pouco sobre a nossa vida. Amém ou não amém? Apocalipse 19, versículo 7 e 9. Joga aí para mim, Sam, por favor. Apocalipse 19, versículo 7 e 9. De 7 a 9. Olha o que diz. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E sua noiva já está? Sua noiva já está? Sua noiva já está? Então a Ângela está preparada? Ela tem o quê? Outros amores. Segue. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino. Lembra que o Senhor fez lá em Ezequiel, com o povo de Israel? Percebe a semelhança, olha só. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. 9. Então o anjo me ordenou, escreve, bem-aventurado os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais, estas são as exatas palavras de Deus. Ai, irmãos. Irmãos, o Senhor vai levar a sua igreja. Sabe, é isso aqui, ó, bem-aventurado, felizes os que serão chamados para esse banquete. Sabe o que eu oro? Para que você não faça parte somente da igreja visível, mas que você faça parte da igreja invisível, da igreja que vai fazer parte, sabe, desse banquete celestial, que vai fazer parte das bodas do Cordeiro, porque aqui você pode enganar muita gente com seu cristianismo, mas Jesus sabe quem é você. Jesus sabe o seu nível de devoção, de entrega. Jesus sabe, querido, quem é você? E eu não falo isso, sabe, para que você se sinta em julgamento ou acreditando que a tua performance vai te levar para algum lugar. Mas, irmãos,
a graça de Jesus, quando eu entendo o que Jesus Cristo fez por mim, eu não tenho outra saída a não ser me render. E essa rendição ao Senhor gera transformação. A graça é um poder que nos capacita a vencer o pecado. Amém ou não amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então não podemos fingir que essa declaração de Tiago 4,4, adúlteros, não sabeis que a amizade comum é inimizade contra Deus? A gente não pode fingir que essa declaração não está no Novo Testamento e simplesmente ignorá-la. A gente não pode fingir, irmãos, essa verdade. Deus é um Deus ciumento. Eu não estou falando, irmãos, sabe, desse ciúme doentio, de pessoas que têm problemas na alma, que nunca foram resolvidos, traumas, porque tem pessoas que vê chifre em cabeça de cavalo, tem pessoas que têm um ciúme cuja origem é demoníaca, porque nunca foi tratada de traumas, dos traumas. Mas eu falo de um ciúme que o Senhor tem por nós, que é um zelo, é um cuidado, é um amor, sabe, é uma proteção, é meu, eu quero guardar, eu quero proteger. Irmãos, eu me lembro de uma situação, eu estava num retiro, a gente liderava jovens na nossa juventude, eu e bispo, e ali uma jovem tinha uma filha recém-nascida, e eu tinha a Isabela, que tinha uns, acho que 8 para 9 meses. E eu estava ministrando, e a Isabela estava dormindo nesse retiro, e a Isabela acordou, e essa jovem pegou a Isabela e colocou ela no peito para mamar. A Isabela mamou nessa menina. E eu fiquei muito chateada. Mas eu sempre fui muito crente, né, irmãos? Mas assim, a velha mulher queria, porque é meu neném. Meu neném tinha que mamar na mamãe. É um ciúme zelo. A gente sabe que passa até enfermidade, que não é saudável isso, tá, gente? Foi uma coisa ali que ela fez, pensando que estava fazendo um bem, mas eu particularmente não gostei. Porque era o meu bebê. É uma intimidade, amamentar é uma coisa que só uma mãe sabe que é isso. Não é a coisa mais linda. A gente olha o cantinho da boca cheio de leite, né, gente? Quem se lembra dessa cena? O cantinho da boca e dá uma olhadinha assim pra gente, mamando, dá um sorrisinho assim de cantinho. A gente, oh meu Deus, o que é isso? Oh meu Deus. Se pudesse voltar, gente. Ah, se voltasse. Estou tão emotiva que até por isso eu choro, se brincar. Porque é algo íntimo, irmãos. Eu tive ciúmes ali, porque eu quis proteger minha filha, é minha. E o Senhor, Ele tem esse ciúme. Sabe o que Ele é? Ele é chamado de El Shaddai, que significa peito de mãe. Sabe assim, a gente depende dEle. Ele quer a gente para Ele. Sabe, o Senhor te quer. Fala para o seu irmão, o Senhor te quer. Que Ele te ama. Dá um sorrisinho de canto aí para Deus, irmãos. Dá um sorrisinho aí. Essa é a risada das pobres não, né, Thay? É um sorrisinho de canto para o Senhor. Irmãos, em nome de Jesus. Deus é um Deus que tem ciúme de nós, um zelo. A maioria de nós sabe há muito tempo que as Escrituras ensinam isso, queridos. Mas muitos cristãos não separam tempo para pensar sobre isso. Muitos não param para pensar sobre isso, né? E até acreditam que essa questão do casamento é somente no Velho Testamento. Só que o sacrifício de Jesus ali na cruz, irmãos, nos mostra o amor do noivo mais fiel que existe. Então você pode ver que nós devemos querer que Deus, sabe, irmãos, você pode querer que Deus seja ciumento. Assim, isso não é algo casual em seu amor por nós. A gente precisa pedir para Deus graça para amá-lo. Irmãos, quem já orou assim? Deus, eu quero te amar mais. Quem já orou?
Eu orei e oro isso muito. Eu falo, Deus, eu quero tanto corresponder ao seu amor por mim. Porque o nosso amor é tão falho, né, irmãos? É tão superficial, é tão egoísta. Eu quero amar o Senhor com a mesma paixão e devoção que Ele tem por mim. E essa é a única forma, queridos, que a intimidade se torna possível. E a nossa identidade como noiva de Cristo é uma chamada para uma vida de devoção profunda. Entrega completa. É um convite para uma jornada onde a devoção diária e a busca constante pela presença do Eterno se tornam fundamentais. Você precisa querer essa presença na sua vida. A devoção não é apenas um ato religioso. Sabe, você não está aqui cumprindo um ritual, mas é um estilo de vida que molda o seu caráter e orienta também as suas escolhas. Quando você tem uma vida de devocional, as suas escolhas vão ser pautadas pela direção do Espírito Santo de Deus. E a devoção, irmãos, não é algo formal. Eu me preocupo quando a gente chega numa reunião, quando a gente fala, olha, a gente fala assim, irmãos, terça-feira nós temos o turno de oração aqui com o Bispo Eduardo. E aí quando a gente vê as pessoas chegando e sentando e ficam esperando. E se porventura o bispo acontece uma situação dele não chegar, não acontece a oração. Irmãos, você precisa chegar e ter atitude. Sabe, você chega, é uma reunião de oração, segura a mão do irmão, vamos orar, meu irmão. Tem pessoas que dependem 100% da direção do seu líder. Qual o teu problema? Conhece o Senhor, por favor? Conheça o Senhor, por favor. Eu tenho que esperar. Irmãos, o nosso turno de oração na segunda-feira, com a galera que quer sair das quatro paredes, porque cristãos são chamados, igreja, chamados para fora. Sabe, o nosso turno de oração está bem diferente, porque a gente está fazendo uma coisa assim, irmãos. Amanhã, você, viu, Daniel? Prepara o texto, você vai. É sério, não estou brincando, não. É assim, irmãos. Eu chego aqui e eles vão liderando. E tem mais. Os homens estão sendo levantados de uma forma poderosa. Power! Irmãos. Estão achando que eu vou chegar aqui e vou liderar o turninho de oração amanhã, segunda-feira? Não, amanhã vocês já sabem. É com Daniel. E ele vai gemer de hoje para amanhã buscando uma direção de Deus. Porque nós oramos a Bíblia, irmãos. Amém ou não amém? Então, irmãos, a igreja precisa acordar para isso. Nós somos a noiva. Nós precisamos ter essa devoção, essa afeição, essa entrega. Amém ou não? Ser noiva de Cristo é um chamado para momentos íntimos de comunhão, onde a alma se entrega em adoração sincera. E você vai se derramando. Essa devoção não se baseia em regras, mas na busca constante de se envolver mais profundamente com aquele que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda gratidão. Irmãos, na jornada com Cristo, na jornada da noiva de Cristo, a devoção não é apenas um ato solene, sabe, mas a essência de uma relação viva e dinâmica. É um convite para a gente mergulhar nas águas mais profundas com o Senhor, na comunhão espiritual, onde a presença de Cristo se torna algo tão vivo, porque Ele é desejado. E isso é essencial na nossa vida cristã, irmãos. A nossa jornada cristã, como noiva, precisa ser marcada pela busca constante pela santidade. Não é uma busca pela perfeição humana, irmãos. Sabe, ser noiva de Cristo implica em uma escolha diária de viver de maneira que honre a santidade de Cristo. Honrar a santidade do Messias, refletindo sua luz em meio às sombras do mundo. A comunhão com Cristo não pode ser apenas um ato. Sabe, agora eu estou tendo comunhão com Cristo. No domingo à noite eu tenho comunhão com Cristo. Mas a comunhão com Cristo, ela precisa ser diária. E a meditação na palavra é o meio pelo qual Ele concede mais conhecimento, querido, mais profundidade para a nossa vida devocional.
Amém ou não amém? A comunhão com o noivo não é restrita somente a momentos isolados, mas envolve cada aspecto da vida diária. Você vai desenvolvendo comunhão. É um convite constante para a presença divina. Por exemplo, irmão, você é fiel a Deus somente na presença do seu cônjuge? Somente na presença dele? Não. A gente é fiel na presença, na ausência, porque existe uma aliança com Cristo, irmãos. Nós precisamos desenvolver comunhão, conhecimento bíblico para a gente permanecer fiel a Ele. Queridos, a importância da comunhão reside na verdade de que através desse relacionamento vivo que a noiva encontra força, consolo, direção na sua jornada espiritual. A noiva de Cristo reconhece que a vida espiritual não é uma jornada solitária. Você não precisa andar sozinho. Amém ou não amém, irmãos? Mas uma caminhada ao lado do noivo amado, ao lado de Jesus. E hoje eu te convido, se coloque em pé. Eu te convido a examinar o seu coração. Você viu aqui o exemplo de Ângela com seu esposo e seus amores. E eu te pergunto, feche seus olhos, querido. Quão exclusivo é o seu amor por Jesus? Quão exclusivo é o seu amor por Jesus? Peça agora que o Espírito Santo lhe mostre qualquer outro amor na tua vida que te ameaça a se tornar adúltero contra Deus. Peça para Ele revelar quais são os outros deuses que talvez você tenha levantado dentro do seu coração. Se porventura Deus trazer, se Ele te revelar algo, derrube esse altar hoje. Faça a mudança necessária. Se arrependa. Porque Deus não quer você pela metade. Deus não quer você 90%. Ele se entregou por inteiro por você, Jesus Cristo na cruz. Jesus se entregou 100% na cruz por você. E a palavra dele diz, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, achará. Reflita sobre o seu relacionamento exclusivo com Deus. E hoje, querido, se comprometa novamente com Ele. Se comprometa como se você estivesse renovando os seus votos matrimoniais a Ele. Sam, coloca aqui para mim Efésios 5, de 24 a 27. Abre o seu olho, querido. Vamos ler isso aqui. Efésios 5, de 24 a 27 diz assim, olha como o Senhor compara. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. A comparação do casamento, da igreja com o noivo, ok? Do marido com a esposa. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavada água por meio da palavra, exatamente como Deus fez lá em Ezequiel 16, lembra? E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. E para fechar, irmãos, coloca aí Tiago 4, versículo de 8 a 10. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Olha o que diz. Olha o que o Senhor te chama hoje. Ele te chama hoje para esse momento. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, como Ângela, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai.
trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Feche seus olhos agora, querido. O Senhor te chama agora para esse concerto. Se prostre diante dele, quem puder, em rendição. Se você pode se prostrar, querido, de joelhos, faça isso. Deixe que o Espírito Santo de Deus traga quais são os outros amores, quais são as idolatrias que existem dentro do teu coração, que estão te afastando dele. Às vezes você não converteu a sua cosmovisão, você nunca sequer conseguiu ter uma postura cristã em algumas áreas da sua vida, porque você fala, não, mas eu não concordo com isso. Você está colocando a sua vontade acima da vontade de Deus. Deixa o Espírito Santo trazer e se arrepende. Chegai-vos a Ele em humilhação. Nós nos humilhamos, Senhor. Oh, Senhor. Nós nos humilhamos, Jesus. Te pedimos perdão, Pai, pelos altares que levantamos para outros deuses. Nos perdoa, Jesus, por sermos infiéis à nossa aliança contigo. Quando deixamos de priorizar, Senhor, a tua santa e soberana vontade. Meu Deus, pelas vezes, Senhor, que deixamos, Senhor Deus, oh Pai Santo, de tributar a Ti, somente a Ti a honra, a glória e o louvor, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque decidimos, Pai, levantar, Deus, ídolos em nossos corações, pessoas, Pai, que adoramos, que idolatramos, circunstâncias, situações. Deus, como fomos tolos, Senhor, de nos empolgarmos, Senhor, com títulos, com diplomas, com profissões, com nossa performance, Senhor. Ah, Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas imoralidades em nossos corações. Nos perdoa, Senhor, porque condenamos, Jesus, o comportamento da Ângela, Senhor. Mas muitas das vezes agimos exatamente como ela, Pai. Ah, Jesus, nos perdoa. Querido, eu não acredito que você não tenha motivos
para se arrepender. Eu não acredito que você não tenha motivos para se arrepender. Oh, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Da dureza do nosso coração, Pai. Da dureza da nossa serviço, Senhor. Nós queremos declarar que adoraremos somente a Ti, Senhor. Adoraremos somente a Ti, Senhor. Eu não vou trocar. Boa parte está naquele que primeiro me amou. Mas vale um dia em tua casa em outro lugar, Senhor da minha alma, do meu coração. Tu sempre serás o primeiro em minha devoção. Senhor.
dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. E me preencheu cada vez mais. Senhor, nos dê vida, Senhor. Nos dê saúde, Senhor, para te adorar. Nos dê vida, Senhor. Nos dê vigor, Senhor, para que possamos, Senhor, oh Deus, te adorar. Para que possamos, Senhor, juntamente com teu Espírito, Senhor, escrever essa história no tempo final, Senhor. Nós queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor. Nós queremos ser os bem-aventurados que vão participar das portas do Cordeiro, Senhor. Sua beleza, do seu sorriso, tudo é perda, tudo é perda diante da beleza. Consideramos tudo como perda diante da sua beleza.